Começa agora. Papo de Vendas. Para vender mais e melhor. Papo de Vendas com Jacques Greenberg. Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Papo de Vendas. Hoje, um assunto que eu tenho certeza que você adora. Disney, Walt Disney. Como encantar clientes, o segredo por trás do Walt Disney. E ninguém melhor do que o meu amigo e o palestrante e empresário Marcos Bernardes para falar sobre esse assunto que interessa para todos nós, vendedores, vendedoras, empresários e comerciantes. Um assunto que, com pequenas dicas e insights, podemos transformar o nosso atendimento em nosso negócio em algo que irá surpreender nossos clientes e vender muito mais. Marcos Bernardes, muito obrigado por sua participação no Papo de Vendas. Oi, Jacques, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, né? Estar aqui com você aí batendo um papo sobre um assunto que realmente eu adoro, né? Amo de paixão e tenho a oportunidade de trabalhar com isso. E estar aqui com você, sabe que é um grande parceiro meu, um grande amigo, e é um prazer aqui o convite, né? Logo que me convidou, eu digo, não precisa nem convidar duas vezes, conta comigo. E vai ser um prazer aí bater um papo com você, com a sua audiência aí, e poder trazer um pouquinho, né, da magia Disney aí para as pessoas, para a equipe comercial, para vendedores, empresários, e de alguma forma poder ajudar eles, né, trazer um pouquinho da Disney aí, desse mundo encantado, para dentro do negócio, do dia a dia das pessoas aí, para aprender com essa empresa aí, que é uma das maiores empresas do mundo. Que legal, que legal. E, Marcos, recentemente, né, agora no início, meio, na verdade, de 2022, você fez uma viagem, né? Você foi para os Estados Unidos e para seguir os passos do Walt Disney, né? Aqueles passos que, do momento que ele estava quase desistindo de empreender, foi um momento de mudanças, tem a história do trem, que é muito legal, mas que foi uma trajetória que levou à criação do parque, né? Foi o início, na verdade, né, de tudo que nós conhecemos nos dias de hoje. E eu gostaria que você fizesse um pouco desse resumo para que a gente possa entender um pouco da história do fenômeno do Walt Disney. Legal, Jacques. A gente faz algumas imersões, né, nos Estados Unidos. A principal delas é em Orlando, na Flórida, que inclusive tu vai ir na próxima, né? Isso. Mas a gente fez uma agora também, foi faz uns 30 dias, mais ou menos. A gente fez uma na Califórnia, em específico, né? Ela começou em Kansas City, seguindo um pouco os passos realmente do Walt Disney, né? Então, o Walt Disney nasceu em Chicago, passou por Marceline e depois foi para Kansas City. Em Kansas City ele chega a montar uma empresa lá, um estúdio, que acaba não dando certo, e aí ele é a segunda falência dele já, e ele basicamente desiste da animação. Só que esse negócio que ele tinha não deu certo, então ele acabou perdendo tudo, e aí a única coisa que ele tinha, assim, de ter vendido algumas coisas do estúdio, etc., o que sobrou para ele foram $40. Então ele compra uma passagem de trem, né? Na época a gente está falando aí de 1923, basicamente 100 anos atrás. Ele compra uma passagem de trem só de ida para Califórnia, para Hollywood, porque ele vai tentar a vida lá, né? Então foi muito legal, a gente fez, né, a recriação dessa etapa da vida dele. Então a gente pegou o mesmo trem, né? O mesmo trajeto do trem, né, de Kansas City até Anaheim, na Califórnia, são 36 horas de viagem, e com $40, que era tudo que ele tinha para tentar a carreira lá, né? E chegando lá, ele não dá certo também na parte de ser ator ou diretor, mas ele se junta com o irmão dele, o Roy Disney, e aí com $500 emprestado do tio dele,
eles montam, então, né, o que é a atual empresa hoje, mas que na época nem era Wow Studios, né, era Brothers, Disney Brothers, era o nome da empresa, né, era só os dois, na garagem da casa do tio deles, né, então a gente inclusive visitou essa garagem, né, não é uma réplica, é a garagem original que a gente visitou, e aí a gente realmente foi seguindo os passos, né, depois da garagem ele foi para um outro estúdio que a gente visitou, um pouco maior, depois um terceiro estúdio um pouquinho maior, até chegar no estúdio que é realmente hoje, que fica lá na Califórnia, que é os estúdios da Disney, né? Então, o Walt Disney Studios. Então, essa viagem, a gente recriou um pouquinho, assim, da vida, a trajetória, os passos dele, né? De forma muito resumida, né, Jacques? Claro que lá a gente teve outros momentos, né? A gente visitou outros lugares que foram decisivos, né? Na trajetória dele e da empresa, mas basicamente o objetivo da viagem era esse, né? Seguir aí alguns passos da vida dele, da trajetória dele. Que legal, que legal. E, Marcos, se eu tivesse alguma dica, né, dessa experiência, dessa vivência que você passou, que você pudesse trazer aqui para quem está nos ouvindo, né? Seja nós vendedores, seja empresários, comerciantes, qual que é a lição de vida que o Walt Disney deixou para nós? Tem algumas, né, Jacques? Primeiro, a questão de persistência dele, né? Mesmo depois de 2, 3 falências, aí ele sempre persistindo no sonho dele, de querer fazer as coisas acontecerem. Ele era um cara muito criativo, muito sonhador. A questão do perfeccionismo dele, que a gente traz até hoje em dia nos parques, né? Quando a gente faz a outra viagem, que é nos parques mesmo, né? Então a gente vê muita coisa para a gente entender um pouquinho, né, do sucesso da Disney hoje, que é referência em atendimento, em detalhes, em limpeza nos parques, em processos. É legal a gente entender a história do Walt Disney, porque muito vem dele, né? E a gente usa um termo lá muito forte, que é a cultura antecede lucro. Né? Então, a cultura que eles criaram, tudo isso que eles criaram, a questão do bom atendimento, de fazer uma experiência realmente incrível para o cliente, o lucro sempre veio depois, sabe? Então, o Walt Disney nunca se preocupou com o lucro. Né? E talvez uma das falhas dele, né? E não era o perfil dele, tanto que quando ele se junta com o irmão, que o irmão é o financeiro e aí que realmente dá certo as coisas, mas ele era muito disso, assim, de criar realmente uma experiência incrível para as pessoas, que o lucro vem depois, né? Então, eu acho que são alguns aprendizados aí que, né, todo mundo que trabalha com cliente, com atendimento, com vendas, eu acho que é muito forte, né? De como realmente você pode dar um atendimento, uma experiência incrível para o cliente, e que depois as coisas acontecem, né? O Walt Disney tinha uma frase, faça tão bem feito, né, que as pessoas vão voltar e vão contar para outras pessoas e vão querer trazer outras pessoas. Então, eu acho que o maior legado dele é esse, assim, sabe? Da questão de fazer realmente uma experiência, de fazer tudo perfeito, não importa o custo, porque o lucro depois vai vir, sabe? Então, eu acho que esse é o grande legado que ele deixou para nós. Né? Que legal, que legal. E é algo que, se nós pararmos para refletir, né, não dá para querer ser bom em tudo. Né? Então, quantos comerciantes que são bons, tanto na parte técnica como na criação, acabam quebrando por falha na gestão financeira. Né? E não pode desistir, tem que ter resiliência e fazer como o Walt Disney, que buscou no irmão um parceiro, um sócio, que a partir daquele momento as coisas começaram a dar certo. Porque, como a gente falou, a gente não consegue ser bom em tudo, né? Então a gente precisa entender aonde quais são as qualidades, né? E terceirizar o resto, não adianta, né? Buscar parceiros, sócios, enfim, o que for, funcionários, pessoas para te ajudarem nesse processo. Você está ouvindo Papo de Vendas. E, Marcos, sabemos também que você organiza essas imersões, né, para ir lá para Disney. Inclusive, na próxima, para Orlando, eu estarei presente. Devido à pandemia, eu tive que adiar esse projeto,
né? Estava com passagem, inclusive, comprada e foi adiada, mas que na próxima imersão eu estarei presente, e são vários projetos, inclusive com parceiros e profissionais que fazem toda a apresentação lá, né? Que é uma pessoa que trabalhou no parque, conhece esse evento. O Marcos, ele faz tipo o agenciamento, né? E não é ele que vai, o projeto não é dele, muito pelo contrário. Só que no Brasil, para quem não quer viajar ou não pode, no Brasil o Marcos traz diversos treinamentos e, de uma certa forma, imersão em salas de aula, né? Trazendo todo o conceito Disney para encantar clientes. E daí trazendo um pouco mais da cultura do parque, Marcos. Conta para nós pequenos detalhes que fazem do parque, né, da Disney ser o que ela é. Aquela vontade de você, independente da sua idade, querer voltar pela segunda, terceira vez. Né? O que dentro do parque tem que faz uau? Né? Pequenos detalhes, ou até dicas, insights, para quem está aqui nos ouvindo, fala, caramba, eu consigo pensar em algo parecido para o meu negócio. Né? Também são detalhes que fazem a diferença. Conta para nós. Então, Jax, que nem tu falou, né? É muito legal, né? A gente ter a oportunidade de fazer essas imersões lá, porque realmente é uma imersão, né? A gente visita realmente os bastidores, assim, acompanhado de cast members, né? Que eles são os funcionários da Disney, né? Eles não chamam de funcionários, eles chamam de cast members, são membros do elenco. Então, tipo, já começa por aí, né, Jax? Tudo é um show. Então, eles não chamam de clientes, eles chamam de convidados, né? Eles não chamam de funcionários, eles chamam de cast members, né? Tudo é um show. Então, eles falam muito de cenário, de bastidores, de show. Então, é toda uma linguagem específica para criar essa cultura, né? E quando eu comecei a estudar sobre Disney, fazer as imersões lá, uma das coisas que me chamou muita atenção, Jax, é que, tipo, não existe o acaso, né? Não existe sorte na Disney. Quando a gente começa a perguntar por que algumas empresas têm sucesso, outras não, por que alguns empresários, vendedores dão certo e outros não, e na Disney a gente consegue entender que não existe o acaso, tudo é pensado, né? Eles pensam realmente em toda a experiência do cliente, do início ao fim. Inclusive eles têm, né? Eles chamam de ciclo de experiência do cliente, né? Que são algumas etapas, né? Que o cliente participa dentro da Disney, e que eles levam muito a sério, né, essa importância. Então, primeira coisa, né, pontualidade, é tudo muito pontual, né, abertura do parque, horário de desfile que vai ter, horário das atrações e etc. E depois muita experiência. Então, por exemplo, né, o parque nem abriu ainda, né, vamos dizer que o parque abre às 9 horas, 8 horas, 8h30, já tem um monte de gente lá aguardando o parque abrir. Às vezes já tem gente às 4 da manhã, né? Quando teve agora o lançamento da área nova do Star Wars, já tinha pessoas que passaram a noite lá aguardando a abertura do parque. Mas tu vê, antes do parque abrir, tipo, alguns minutos ali para as 9, os personagens já aparecem lá numa sacada, já tem toda uma música, eles já começam a dançar, eles fazem uma contagem regressiva, porque vai abrir o parque. Então, veja, o parque nem abriu, né? Nem começou ainda, você não está dentro do parque ainda, mas já está tendo toda uma experiência muito legal com você, já no início, né? E aí, óbvio, quando o parque abre, tem todo um cheiro de pipoca, porque é tudo como se fosse um filme, né? O Walt Disney sempre falou que os parques são como se fosse um filme inacabado. Então, tipo, nunca tem fim, tem que estar sempre melhorando. Então, a entrada, né? Tu pode chegar no parque pelo barco, ou pelo trem, ou pelo monorail lá que eles têm. Então, a importância, né, do cenário é muito importante. E isso a gente pode trazer muito para o nosso negócio, né? Quando abre a tua loja, né? Quando abre a tua empresa de manhã, existe um ritual, como é que você aguarda os clientes, né? Como você espera os clientes, como que é a entrada do cliente dentro da loja, né? Lá na Disney, quando o parque abre, eu mesmo fiz uma foto
tinha 2 cast members, assim, bem na entrada, com aquelas mãos do Mickey, abanando, dando bom dia e dizendo, né, tem um dia maravilhoso junto conosco, etc. Então, como que é as boas-vindas, né? Uma das experiências no ciclo de experiência do cliente é essa, as boas-vindas. Como que é as boas-vindas no teu negócio, né? Quando a pessoa liga para você, quando a pessoa te chama no WhatsApp, né, querendo uma informação sobre uma venda, como que é esse atendimento? Como é essa primeira impressão? Né? Como que é essa primeira abordagem? Isso a gente pode relacionar muito da Disney com experiências do vendedor, do empresário, do seu estabelecimento e etc. Né? Então, a Disney pensa muito nisso. Depois, outra etapa, é claro, tá dentro do parque, como que vai ser a experiência dele dentro do dia? Né? Tá dentro da tua loja, tá dentro da tua empresa, como que vai ser a experiência? Né? E aí, claro, a Disney faz 1001 coisas, né? Desde a música que está tocando, a limpeza no parque, como eu falei, eles pensam em tudo para que tu tenha uma experiência mais mágica possível, né? Os funcionários lá, os cast members, sempre muito atenciosos, né? Então, pô, você vê que tu está querendo fazer uma foto, e já vem alguém para fazer a foto para você. Então, né? A experiência em si, depois, como que vai ser? E quando eu falo que a Disney pensa em tudo e que não existe o acaso, eles pensam em tudo mesmo, sabe, Jacques? Isso que é uma das coisas que, assim, me deixa muito empolgado, né? Então, pô, uma das coisas que a Disney muito recebe de elogio é que os parques são muito limpos, né? Como que pode receber 140 mil pessoas todos os dias, né? O dia inteiro, e o parque ser tão limpo? Né? Nós aqui no Brasil não estamos acostumados a essa limpeza toda, ainda mais num parque com um monte de gente. Então, como é possível? Então, pô, a Disney tem vários estudos, várias pesquisas, né? Então, tem aquela história famosa que existe uma lixeira a cada 25 passos, que é o tempo que uma pessoa leva ali para comer um doce, um sorvete, caminhando e etc. Que foi feita uma pesquisa para chegar a esse número. Né? Tem lixeiras que elas são automáticas, então quando enche, ela já consegue esvaziar por baixo através de canos e todo um sistema de limpeza. As pessoas do setor de limpeza usam tudo roupa branca, né, que é para mostrar realmente que o parque é limpo, tu nunca vai ver as roupas deles sujas. O Magic Kingdom, que é o principal parque da Disney, né, não vende chiclete. Um parque. Porque eu ia fazer essa pergunta, né? Porque tem a história do chiclete. Tem. E é engraçado um parque que vende tudo para crianças e não tem chiclete. O Magic Kingdom em específico, né? Que é o parque onde tem o castelo, que tem bastante público infantil. Eles não vendem chiclete, porque eles entendem, né? Que daqui a pouco a pessoa jogar o chiclete no chão, pisar e etc., a limpeza, né? A sujeira vai ser muito maior. Então, veja como é importante essa questão dos detalhes, né? De realmente criar um ambiente, um cenário surreal, vamos dizer assim, né? A preocupação deles com isso, né? Eles têm os engenheiros lá, que chamam de Imagineers, né? Que são os engenheiros que imaginam e projetam as atrações. Em determinado momento, eles botam joelheiras, né? Detalhe, né, Jacques? Toda a manutenção, tudo acontece de madrugada. Porque o parque funciona, né, das 9 às 11 da noite, então tudo que precisa ser feito é feito de madrugada. E eles colocam, às vezes, joelheiras, né, e andam de joelhos para o parque para ter a visão de uma criança. Né? Se as crianças estão conseguindo ver, daqui a pouco, os produtos que tem dentro de uma loja à direita, estão tendo visão da atração e etc. Então, sempre, de novo, né? Sempre pensando na experiência do cliente. Então, é isso, são esses pontos, são esses detalhes que realmente vão fazendo uma experiência incrível aí que a gente pode aproveitar muito delas, né? Seguindo ali o ciclo de experiência do cliente, depois também tem a hora de ir embora, né? A despedida, como que é a despedida? Então, pô, a Disney tem toda uma experiência durante o dia, mas à noite tu tem lá o show de fogos no castelo, que é um negócio maravilhoso, que todo mundo fica até às 10 horas da noite para assistir. É um show todo em 3D no castelo, de projeções, música, som, fogos, todas as noites, e tu sai lá, né, às 11 da noite, cansado, ficou em fila, andou o dia inteiro, mas tu sai de lá
em êxtase, né? Tipo assim, nossa, eu preciso trazer minha mãe, eu preciso trazer minha esposa, eu preciso trazer minha filha, pô, meu amigo precisa viver essa experiência, né? Eu quero vir de novo. Tanto que hoje, né, a taxa de retorno da Disney hoje é de quase 80%. Então, a cada 10 pessoas que vão no parque, 8 acabam voltando. E aí estamos falando de pessoas do mundo inteiro, né? Então, quando for no parque, tu pode ter certeza que 80% ali está ali pela segunda vez. No mínimo, né? Então, é tudo isso que acaba trazendo a pessoa de volta. Né? Papo de Vendas. Para vender mais e melhor. E tem uma história, Marcos, por exemplo, uma mãe está com a criança tomando sorvete na fila do brinquedo. Chegou a hora de entrar no brinquedo e não pode entrar com sorvete. Né? O que acontece? Então, a Disney tem um negócio que eles chamam de Magic Moments, que são os momentos mágicos, né? E assim que a gente cria uma cultura de encantamento dentro da empresa. Sempre que acontece um momento mágico, ou que algum cliente relata, manda um e-mail, ou faz um depoimento, né, de algum momento mágico, esse momento mágico precisa circular por toda a empresa, todo mundo precisa saber o que aconteceu, e o gestor daquele funcionário, daquela equipe, né, reúne todo mundo, ele faz um bolo, um café, alguma coisa para, né, elogiar e parabenizar aquele cast member que teve aquela ação, né? E aí existem vários momentos mágicos, né, que a gente conhece aí na Disney, né? Um deles é esse do sorvete, que é uma história que ficou bem conhecida, né? Então, como a gente falou, o menino tá na fila da atração ali junto com a mãe, comendo um sorvete, e chega a vez dele de andar na atração. Ele não pode entrar na atração com sorvete. A cast member, né, a funcionária vendo, né, e aí aquela coisa de estar sempre atento também, né, vendo aquela situação, chega no menino e diz para o menino, né, ó, me dá o sorvete, eu vou segurar o sorvete, no fim da atração você pega o sorvete comigo. Só que assim, a atração tem lá, sei lá, 6 minutos, né, a mãe sabe que o sorvete não vai estar ali no final, o sorvete vai derreter, impossível. Então, esse é o momento mágico. A mãe entendeu, o menino não entendeu. Então, o que acontece? Né? Óbvio que aquele sorvete vai fora, mas lá, 1 minuto, 30 segundos antes da atração acabar, a funcionária, então, que fez esse gesto, ela pega um outro sorvete ali no quiosque mais próximo e espera o menino na saída da atração com o sorvete dele. O menino, na cabeça dele, né? Ela ficou segurando meu sorvete, está aqui o sorvete. A mãe entendeu que ali teve um magic moment, né? A mãe entendeu que ali teve um momento mágico que a Disney fez a diferença. E qual que é, né, a grande sacada por trás disso, né? Já existe dentro do processo da Disney, junto com os funcionários, essa autonomia de gasto dos cast members para fazer essas ações. Então, ela não precisa mandar um e-mail, pedir uma autorização para o chefe dela, alguém para liberar $5 para ela poder comprar um sorvete para fazer esse tipo de ação. Porque seria completamente impossível de ser feito, né, se tivesse essa burocracia. Então, eles já têm valores destinados, né, disponíveis para criar esse tipo de ação. Então, ela só chega, realmente consegue pegar um sorvete, né, e está ali para criar aquela ação mágica ali para o cliente, né? Então, são os magic moments também. E é legal também, já ressaltar que, tipo assim, às vezes a gente fala, daí o pessoal, mas é a Disney, empresa bilionária, etc, etc. Cara, a Disney também tem problema, né? Tem vários problemas, assim como qualquer outro tipo de empresa. A grande questão é como que ela trata esses problemas. Então, a Disney, de novo, né, não existe o acaso. A Disney fez uma pesquisa que se o cliente tiver um momento trágico, vamos dizer assim, no parque, uma experiência ruim, ele precisa outras 37 experiências boas durante o dia para ele esquecer aquela experiência. Então, fui fazer foto fiquei na fila para fazer foto do Mickey e na hora da foto o Mickey saiu porque acabou o tempo. Para mim foi uma experiência péssima. Fiquei meia hora na fila e o Mickey foi embora. Ao longo do dia vai ter que acontecer vários outros momentos mágicos para o cara esquecer aquele momento ali. Então, veja, né? Todo mundo tem problemas, mas a questão é como você trata os problemas, né? Como você soluciona os problemas.
E uma coisa legal que você trouxe, Marcos, assim, tem dicas que, independente do tamanho do meu negócio, consigo trazer essas ideias, né? Talvez não no tamanho, na proporção da Disney, mas a história do sorvete mostra não apenas um processo, né, que a Disney tem muito bem definida, se acontecer isso, faça isso, mas a Disney, ela traz autonomia para a sua equipe de elenco, né, o seu time, eles têm autonomia e autorização para surpreender o cliente. Não tem aquela história, eu preciso ver com o meu gerente se eu posso pegar um sorvete novo. Né? Ele já tem uma certa autonomia que você ganha tempo, agilidade, e o cliente fala, uau! Porque às vezes para o cliente não é o parque, é aquela pessoa que estava tomando conta da fila que tomou aquela atitude. O cliente não para pensar, olha, é algo programado que já está no custo da Disney, um sorvete novo. Né? Então, são pequenos detalhes que uma empresa, dependendo do tamanho, com 2, 3, 10, 50, 100 vendedores, a partir do momento que você dá uma autonomia para a sua equipe surpreender os clientes, você consegue fazer o uau, né? O cliente ter essa sensação da Disney. Exatamente. E, Marcos... Se o processo fosse engessado, não funcionaria, né, Jacques? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós estamos, infelizmente, chegando no final do nosso papo de vendas. Você deu uma aula, trouxe dicas, é um assunto que daria para ficar aqui 4 horas falando, né? E eu já gostaria de deixar o convite para que você volte para darmos continuidade nesse assunto, que é um assunto que eu também sou apaixonado. Mas, antes de finalizarmos, eu gostaria que você deixasse uma dica que você aprendeu, que você descobriu através da Disney, que para um comerciante, um vendedor, um empresário pequeno, ele consiga colocar essa dica, essa ação também em prática, né? Sem precisar de muito dinheiro. O que a Disney faz que eu consigo trazer para o meu negócio aqui no Brasil para surpreender os meus clientes? Jacques, eu gosto muito, né? Tem um negócio na Disney que eles chamam de fantástica atenção aos detalhes. Né? Então, eu gosto muito disso, e aí, com o tempo que a gente vai estudando, a gente vai sempre trazendo isso para o nosso dia a dia, né? Então, a gente que trabalha com eventos, por exemplo, quando a gente vai pensar num evento, eu fico sempre pensando o que eu poderia melhorar, né, na experiência do cliente, claro, dentro dos custos que a gente tem, né? Mas às vezes é que nem eu te falei, às vezes é um detalhe, né? E a Disney é campeã de fazer isso, né? Às vezes é o waffle que tu tá tomando no café da manhã que tá no formato da orelha do Mickey, sabe? A moça, eu fiz até um vídeo agora dessa última vez no parque, lá era a pessoa da limpeza lá, que ela tava varrendo lá um resto de grama ali perto do jardim, e aí com as próprias gramas ela fez a orelha do Mickey, né? Então, veja, não tem custo isso, né? Ou quando tu chega no hotel, as toalhas do hotel, tá o desenho das toalhas está no formato da orelha do Mickey. Né? Então, às vezes a gente fala que, tipo, mas para encantar clientes precisa ter muito dinheiro. Não, às vezes é detalhes. Né? Já cheguei em hotel no Brasil que o tapete estava escrito bom dia. E aí aquilo me deixou curioso, e eu perguntei para a mulher do hotel, e ela dizia, de tarde a gente troca o tapete e escreve boa tarde, de noite a gente troca o tapete e o tapete está escrito boa noite. Então veja, né, que são pequenos detalhes, mas a gente tem que estar realmente preocupado com o cliente. Né? Hoje a gente vê, tipo, a importância de vender, mas depois que vende, parece que acabou a função do vendedor, né? Não existe mais pós-venda. Então, às vezes é uma mensagem que tu envia depois, né, de alguns dias, perguntando se o produto foi legal, se ele gostou do produto, se a experiência de ir na loja foi boa, né? Então, eu vejo isso, assim, sabe? Às vezes o cliente, o vendedor hoje não está realmente preocupado com o cliente, sabe? Às vezes está muito mais preocupado em fechar a venda do que realmente entender o que ele quer, o que ele deseja, criar realmente uma experiência diferente para ele, né? Tem uma pesquisa aí que mostrou que 64% da perda de cliente é por causa da indiferença em quem atende, né? E não é um atendimento ruim,
é a indiferença em quem atende. Então, como que foi o atendimento? Foi bom, nada demais. Mas isso não fideliza, né? E a Disney é campeã em fidelizar justamente por isso, assim, por criar toda realmente uma experiência para o cliente com essa fantástica atenção nos detalhes, assim, que eu acho que qualquer um consegue trazer para o seu dia a dia, para a sua vida, para suas vendas, e que pode fazer uma diferença realmente absurda. Que legal, que legal. E, Marcos, sabemos que você está com um tour com algumas cidades do Brasil, levando esse treinamento, falando um pouco mais sobre a Disney de forma presencial. Para quem quer saber, ter mais informações, seguir as suas postagens, saber mais sobre os seus treinamentos, como que a pessoa pode ter essas informações? Quais são os contatos para que eu conheça mais o Marcos Bernardes, para que eu conheça mais sobre os seus eventos? Legal. Jacques, o pessoal pode me seguir no Instagram, né? Hoje é a principal rede social ali que a gente utiliza, nosso principal canal, que é Marcos com U, Marcos Bernardes 01. Tá lá no Instagram, basicamente todos os dias eu posto conteúdo sobre empreendedorismo, sobre Disney. Como fiz essa viagem recentemente, então tenho postado mais coisas sobre a viagem e também tenho divulgado aí os nossos treinamentos presenciais aí, que a gente vai estar fazendo em algumas cidades aí, como Blumenau, Maringá, Porto Alegre, etc. Então, o pessoal pode me seguir no Instagram lá, @marcosbernardes01, e ficar por dentro aí dos conteúdos sobre Disney. Que legal, que legal. Marcos, muito obrigado por sua participação. Muito obrigado pela aula que você nos deu hoje, esse conteúdo fantástico. Como eu já disse, já fica aqui o convite para voltarmos para uma nova gravação, dando continuidade nesse assunto que é do seu interesse, para você que nos acompanhou nesse episódio. E eu tenho certeza que você gostou bastante e já deve ter pensado num amigo, num colega, num familiar que poderia ouvir e também aprender com o Marcos Bernardes. Então, compartilhe esse episódio com essas pessoas, agregue valor, porque conhecimento não podemos guardar para nós. Conhecimento temos que compartilhar. E continue seguindo o Papo de Vendas. Quinta-feira temos um novo episódio, toda segunda e quinta-feira. Um conteúdo fantástico e diferenciado para você. Marcos, chegamos ao final e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está aqui nos ouvindo e faça a sua despedida do seu jeito, do jeito Disney de encantar clientes. Jacques, obrigado mais uma vez pelo convite, né? É uma conversa que realmente daria um dia inteiro aí de assunto, porque tem muita coisa legal que a gente pode compartilhar da Disney, né? São anos estudando e visitando lá, então tem muita coisa realmente que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, nas nossas vendas, no nosso atendimento, nos nossos negócios. Então é um assunto aí que já aceito o convite aí para vir novamente aí para continuar esse papo contigo. E mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite, por toda a audiência de vocês, né? Me seguem no Instagram aí, contem comigo no que eu puder ajudar. E Jacques, tem uma frase que eu gosto muito, né, do amigo Eduardo Teva, aí, do palestrante também, do nosso meio, que ele sempre fala, né, que aqui a gente trocou muitas informações, conhecimentos, dicas, e ele tem uma frase que eu gosto muito, né, que é: saber e não fazer é ainda não saber, né? Não adianta a gente ter compartilhado aqui algumas dicas, aprendido ferramentas e etc., que eu sei que em outros episódios compartilharam sempre muito conteúdo, mas se não for aplicado, não adianta nada, né? Então, eu acho que a grande diferença aí das pessoas de sucesso é realmente aplicarem aquilo que elas aprenderam. Eu acho que isso que faz a grande diferença. Então, esse é o meu recado final aí. Que legal. Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Quero também agradecer Roberta Toledo, que fica aqui nos bastidores, cuidando para que o Papo de Vendas seja um conteúdo perfeito para você que está nos ouvindo. Um grande abraço, sucesso, bons negócios e até quinta-feira no nosso próximo episódio.
Papo de Vendas com Jacques Greenberg.